Olá, meu nome é Cauane Maria Ribeiro e hoje iremos abordar sobre um assunto muito interessante e bastante importante para o nosso organismo e também para nossos amigos de patas. Vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as divisões do sistema nervoso. Ele é dividido entre sistema nervoso central e periférico. O central é composto pela medula espinhal e encéfalo e é responsável pelo processamento de informações e resposta rápida de todo o corpo. Já o sistema nervoso periférico, por sua vez, ele é dividido entre somático e autônomo. O sistema nervoso somático é onde se encontram as junções neuromusculares dos músculos esqueléticos e é responsável por todos os movimentos do corpo. Já o sistema nervoso autônomo, que é o objeto do nosso estudo, ele se divide em 3 sistemas: o sistema nervoso simpático, o parasimpático e o entérico. Vamos falar um pouquinho sobre as funções e as características do sistema nervoso autônomo. A primeira delas é que ele é responsável pelo controle da maioria das funções viscerais do organismo, como a homeostase, a estimulação de músculo liso, de músculo cardíaco e das glândulas. E também ele é responsável sobre as secreções endócrinas e exócrinas do organismo. A segunda característica é que são basicamente 5 áreas do sistema nervoso central que atuam no sistema nervoso autônomo, sendo elas o sistema límbico, o córtex pré-frontal, o hipotálamo, o tronco encefálico e a medula espinhal. O mais importante controlador do sistema visceral é o hipotálamo, que age por meio da regulação endócrina e também do sistema nervoso autônomo. Sua parte rostral controla a divisão parasimpática, enquanto sua parte caudal controla a divisão simpática. A terceira característica é que o sistema nervoso autônomo ele possui 2 neurônios entre o sistema nervoso central e o órgão efetor. O primeiro neurônio denomina-se pré-ganglionar e possui o corpo celular localizado na medula espinhal ou no tronco encefálico. Já o segundo neurônio ele se chama pós-ganglionar e possui corpo celular em um gânglio periférico e envia seus axônios para o respectivo órgão efetor. A mais notável diferença entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático é que o sistema nervoso simpático é relacionado a reações de fuga ou luta do indivíduo, que são desencadeadas em situações de nervosismo, estresse e ansiedade, onde também as respostas elas devem ser rápidas e eficazes. Já o sistema nervoso parasimpático ele é relacionado ao relaxamento do corpo, onde as situações de nervosismo são praticamente nulas, então há uma maior taxa de digestão no organismo. As principais diferenças entre esses 2 sistemas elas podem ser divididas em basicamente 4. A primeira é quanto à disposição das fibras para as vísceras. A segunda é quanto à localização em relação à medula espinhal e ao encéfalo. A terceira é quanto aos efeitos na vísceras e glândulas, e a quarta é quanto aos neurotransmissores e aos receptores. Iremos entrar em maiores detalhes sobre essas diferenças nos próximos slides. Então, como citado anteriormente, a primeira diferença se dá quanto à disposição das fibras. Ambos os sistemas simpático e parasimpático, eles possuem fibras pré- e pós-ganglionares. Porém, no sistema nervoso simpático, as fibras pré-ganglionares são curtas, ficam bem próximas do sistema nervoso central e terminam nos gânglios paravertebrais, o qual conversaremos um pouco mais adiante. E as fibras pós-ganglionares, elas são longas, começam então nos gânglios paravertebrais e levam seus axônios para as vísceras a serem inervadas. Já o sistema nervoso parasimpático, ele possui fibras pré-ganglionares longas, que seguem de forma ininterrupta até os órgãos a serem controlados, tendo seus terminais axônicos bem próximos ou até mesmo nas vísceras. Dessa maneira, suas fibras pós-ganglionares são bem curtas e estão localizadas nas paredes dos órgãos inervados. Agora, falaremos um pouco quanto à localização dos sistemas nervoso simpático e parasimpático em relação à medula espinhal e ao encéfalo.
O sistema nervoso simpático ele é denominado tóraco-lombar, pois seus neurônios pré-ganglionares podem ser de T1 a L5 na medula espinhal, podendo ter as suas variações dentre as espécies. Esses neurônios eles se dirigem até a cadeia ganglionar paravertebral, ou tronco simpático. Essa cadeia paravertebral ela se estende por toda a extensão da coluna vertebral e é formada por pares de gânglios em cada lado da coluna. Nas regiões cervical e torácica, as fibras pré-ganglionares fazem sinapse com as pós-ganglionares na cadeia paravertebral e formam os gânglios cervical, que inerva a região da cabeça e pescoço, e estrelado, que inerva a região do tórax. Porém, alguns axônios pré-ganglionares da região tóraco-lombar passam direto pelos gânglios da cadeia paravertebral, sem fazer sinapse ali. Essas fibras elas fazem sinapse com os pós-ganglionares nos gânglios pré-vertebrais, que geralmente possuem nome dos vasos sanguíneos adjacentes. Esses neurônios inervam a cavidade abdominal e pélvica, como o estômago, intestino, pâncreas e etc. Já no sistema nervoso parasimpático, os axônios pré-ganglionares eles deixam o sistema nervoso central através de pares de nervos cranianos, sendo eles o terceiro, que é o oculomotor, o sétimo, que é o facial, o nono, que é o glossofaríngeo, e o 10º, que é o vago, e diversos nervos espinhais sacrais. Por esse motivo, ele é chamado de crânio sacral. Os axônios que saem pelos nervos cranianos terceiro, sétimo e nono, eles fazem sinapse com as fibras pós-ganglionares em gânglios bem definidos na região da cabeça, enquanto que os axônios do 10º nervo fazem sinapse com as fibras pós-ganglionares em gânglios mais difusos da cavidade torácica e abdominal. Já as fibras pré-ganglionares, que saem pelos nervos espinhais sacrais, fazem sinapse em gânglios parasimpáticos difusos perto ou no interior da cavidade pélvica. Quanto aos efeitos nas vísceras e glândulas, o sistema nervoso simpático e o parasimpático possuem ações praticamente inversas um do outro. Por exemplo, em relação ao coração, enquanto o simpático causa taquicardia e hipertensão, o parasimpático causa bradicardia e hipotensão. Na íris, o sistema nervoso simpático ele causa midríase, ou seja, a dilatação das pupilas. Já o sistema nervoso parasimpático ele causa miose, a contração das pupilas. Nos pulmões, o simpático causa a broncodilatação e o parasimpático a broncoconstrição. No fígado, o sistema simpático estimula a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio, enquanto no parasimpático estimula a gliconeogênese, que é a produção e a estocagem de glicogênio. No intestino, o sistema simpático diminui a motilidade e causa a constrição do esfíncter anal, enquanto o parasimpático aumenta a motilidade e relaxa o esfíncter. Já nas glândulas salivares, o sistema simpático inibe a secreção, deixando a saliva mais espessa, e o parasimpático estimula as glândulas, produzindo uma saliva então mais fluida e aquosa. Quanto aos neurotransmissores e receptores, em ambos os sistemas, os neurônios pré-ganglionares possuem acetilcolina como neurotransmissor principal. O que os diferencia é o neurotransmissor pós-ganglionar. Os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático liberam a norepinefrina como neurotransmissor principal, pois ela age aumentando a taxa metabólica e prepara o organismo em situações de estresse. Já o sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor pós-ganglionar é a acetilcolina, pois ela age nas funções vitais do corpo quando este se encontra em relaxamento. Como os neurotransmissores são diferentes, seus receptores também são. Portanto, a acetilcolina ela possui dois tipos de receptores: os muscarínicos ou metabotrópicos, que são acoplados à proteína G, e os receptores nicotínicos ou ionotrópicos, que são canais iônicos. Já a norepinefrina, ela possui receptores alfa ou beta adrenérgicos.
Agora, vamos falar um pouco sobre a terceira divisão do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso entérico. Ele é considerado o pequeno cérebro do intestino por conta de sua grande complexidade. A função intestinal ela está sob a regulação direta do sistema nervoso entérico e do sistema endócrino gastrointestinal. O sistema nervoso entérico ele é bastante extenso e altamente sofisticado, pois possui aproximadamente a mesma quantidade de neurônios que a medula espinhal. E cada camada intestinal ela possui uma rede de neurônio que faz sinapse entre si. Assim como todos os outros sistemas nervosos, o sistema nervoso entérico possui neurônios aferentes, eferentes, interneurônios, gânglios, nervos, e estes estão, cada um, localizado nas paredes do intestino. Os estímulos sensoriais eles vêm de dois tipos de receptores, os mecanorreceptores e os quimiorreceptores. Os mecanorreceptores estão na camada muscular do intestino e monitoram e controlam a distensão da parede visceral. Já os quimiorreceptores, eles estão na parede mucosa, que monitoram e controlam as condições químicas do lúmen do intestino. Muitas das substâncias neurócrinas liberadas pelo sistema nervoso entérico são peptídeos, e muitos são idênticos em estrutura química a moléculas regulatórias secretadas pelas células endócrinas e parácrinas do intestino. O sistema nervoso simpático e o parasimpático eles formam conexões entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central. E a maioria do trato gastrointestinal recebe inervação parasimpática, pelo caminho do nervo vago e do nervo pélvico. De maneira geral, o sistema nervoso simpático libera substâncias neurócrinas e inibitórias do sistema entérico, pois diminuem o fluxo sanguíneo dessas regiões, as secreções glandulares e a motilidade. Já o sistema nervoso parasimpático, eles liberam substâncias excitatórias, que aumentam esse fluxo sanguíneo, aumentam a secreção glandular e também a motilidade intestinal. Agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as patologias associadas ao sistema nervoso autônomo. Dentre elas, podemos encontrar as neuropatias diabéticas, que se dão pela degeneração das fibras simpáticas e parasimpáticas por conta da hiperglicemia dos pacientes, a hipertensão, que é resultante do aumento da pressão arterial, que é controlado pelo sistema nervoso simpático e o parasimpático, as desordens hipotalâmicas, que resultam em alterações térmicas, levando à hipotermia do paciente. Isso pode ocorrer por neoplasias, inflamações e degenerações do sistema nervoso autônomo. E também a epilepsia, que apresenta várias disfunções autonômicas, como alterações pupilares, taquicardia, desconforto epigástrico e náuseas. Vale lembrar também que essas são apenas algumas das patologias que estão associadas a esse sistema tão importante do nosso organismo. Deixo agora com vocês as referências que eu utilizei para a realização desse trabalho. E muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e salve esse vídeo. Nos ajude a repassar essas informações adiante. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Muito obrigada novamente e até uma próxima!